Bem, parece que agora estou melhor. Vamos lá. Ei, chame o óculos para ficar melhor. Gente, como eu começo esse vídeo? Bem, pessoal, eu vou falar aqui. Pera lá, deixa eu começar de novo. Eu posso editar, né? Então vou começar da maneira certa, de maneira que eu possa editar no momento certo. Vai ver. Bem, pessoal, eu estou aqui para falar de uma coisa que é muito debatido nas igrejas, muito comentado nas igrejas, muito comentado no meio cristão, muito comentado em muitos lugares. Eu estou aqui para falar sobre a graça de Deus. Porque é gerado tanta confusão em relação a essa questão da graça de Deus, que eu vejo que é necessário que ainda seja dito para que se abre os olhos ainda de alguns, porque há muito mau entendimento no meio das igrejas a respeito desse assunto ainda. Mais de 2000 anos depois que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui e narrou e explicou todas as coisas, ainda é ensinado coisas erradas para as pessoas. As pessoas ficam contando com contra a carochinha, sabe? Uma conversa que não tem sentido. Qual é a conversa que não tem sentido? É a discussão sobre se deve guardar os mandamentos de Deus, se não deve guardar os mandamentos de Deus, porque está salvo pela graça. O que é essa graça, como é que ela é manifestada. Então, as escrituras falam de maneira clara, mas eu vejo pastores, pessoas que parecem assim, deveriam saber dessas coisas e não entendem. E falam de coisas estranhas. Se você tiver paciência e quiser ouvir esse vídeo um pouco mais, vai, vai entender o que eu estou falando, né? Bem, mas vamos lá. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. O que é que significa isto? Primeira coisa, isso não significa que você não tem que guardar os mandamentos de Deus, que não tem que observar a lei de Deus na íntegra como ela é. Isso não significa isso. Por que não? Se a palavra de Deus dissesse vocês serão salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie, aí você poderia de repente pensar isso. Você poderia dizer claramente, né? Eu serei salvo pela graça, não tem que observar a lei, não tem que fazer nada, posso adulterar, fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, tá tudo bem. A Bíblia não diz isso. Paulo, tentando explicar a graça, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que pela graça sois salvos? Irmãos, queridos, quando Deus nos encontrou através do Senhor Jesus Cristo, nós estávamos mortos por causa da transgressão da lei. Quem transgride a lei, peca. Quem peca, recebe como recompensa a morte. Então nós estávamos mortos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo nos encontrou, apesar de nós estarmos de olhos abertos,
falando, conversando, para Deus nós estávamos mortos nos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo vem e nos dá vida, nos oferta a vida. E se nós aceitamos a vida, então Ele nos ressuscitou. Então, neste instante, somos salvos pela graça. Mas nós temos um exemplo claro na Bíblia. O Senhor é maravilhoso, né? Deixa para a gente sempre informações muito interessantes para a gente meditar e raciocinar a respeito de tudo. E nós temos o exemplo do ladrão ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele não guardou o mandamento. Ele não observou a lei de Deus. Por que que não? Por que que não? Porque ele morreu. Ele não tem que testemunhar da fé dele. Ele acreditou no Senhor Jesus Cristo, que ele é filho de Deus. Ele acreditou no poder de salvação que havia ali naquela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse a ele: é verdade, te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Por quê? Ele ia morrer ali, na cruz. Ele não ia descer da cruz para ter que observar mandamento, não adulterar, não matar. Ele não ia ter que observar mandamento nenhum. Não é como nós somos salvos. Acontece a mesma coisa que aconteceu com o ladrão ao lado do Senhor Jesus na cruz. A mesma coisa. Quando nós chegamos a Jesus, nós estamos mortos. Aí o Senhor Jesus Cristo nos dá a vida, nos oferta a salvação. E nós dizemos, eu quero essa salvação. Mas acontece que nós estamos vivos na carne. E aí é como se o homem que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz, aquele ladrão que morreu, é como se ele não tivesse morrido, ele ia ter que testemunhar. Ele ia ter que, no dia a dia, observar o mandamento. Ninguém será salvo pisando os mandamentos de Deus. Todos eles. Tem que observar um a um. Não é aqueles que você acha que deve guardar, não. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Os mandamentos. Não disse mandamento A, B, C, D, E, F. Não. Ele disse todos os mandamentos. E há muitas religiões que ensinam coisas das mais diversas que não estão escritas. Preste atenção. É a sua vida eterna que está em jogo. Você não pode simplesmente negligenciar a sua vida. As Escrituras Sagradas te foram dadas. Foi dada para você, para mim, para todos, indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não fica olhando se você tem classe social boa ou ruim, se você tem dinheiro no banco ou não, se você é preto ou branco. Ele não olha nada disso, não. Ele olha uma vida, ponto. E as Escrituras foram dadas para todos. E não tem nada de complicado lá, não, tá? Não tem nada de complicado. É simples entender. Só que o Senhor nosso Deus, por saber a diversidade de conhecimentos que existem no meio de nós, a quantidade de situações diversas que nós vivemos na nossa vida e que nos levou a experiências das mais diversas, nós veremos nas Escrituras a mensagem do Evangelho, a salvação ofertada por nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo falada de diversas formas, para que seja alcançada por muitos. Mas se você pegar a síntese do Evangelho, não tem mistério não. Você pega o resumo, não tem mistério não. Apocalipse fala simplesmente assim: aí está a perseverança dos santos. Aí estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus.
Então, ó, tem que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. O que significa ter a fé em Jesus? Acreditar no que ele disse. O que ele disse? Que ele nos ressuscitará no último dia. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos, inclusive o santo sábado do Senhor, o quarto mandamento. Todos eles. O quarto mandamento não é o mandamento dos mandamentos. Não é por ele, só observá-lo, que você será salvo. É óbvio que não. Todos os preceitos de Deus devem ser considerados. E digo para você, vai além dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, assim como a base dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e esses 2 mandamentos, eles se tornam 10 mandamentos, onde Deus explica melhor como é que nós devemos amar o nosso próximo e como é que nós devemos amar a Ele. Como é que nós devemos amar a Ele? Observando os 4 primeiros mandamentos, em primeira instância. E como é que nós amamos ao próximo? Observando os 6 mandamentos seguintes. E é só isso? Não, não. Existem uma série de outros preceitos que Deus estabeleceu para nós. E que vão além dos 10 mandamentos. Por exemplo, o dízimo não é um mandamento. Certo? Mas todos se importam em dar o dízimo, não é verdade? Então, existem outros preceitos. E preceitos importantes, como por exemplo, não tem lá um mandamento, nos 10 mandamentos não está escrito que a mulher deve casar virgem. Está escrito apenas não adulterarás. Mas se você esmiuçar as escrituras sagradas, vai ver claramente que uma mulher deve se casar virgem. Por quê? Porque quando ela se une àquele homem, torna-se mulher dele e está ligada a ele pela lei até a morte. É o que está escrito. É um preceito de Deus, é real. Ai daquele que não cumpre, certo? E tem que ser observado. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Graça de Deus é o seguinte: Deus, de seu próprio poder, de sua própria vontade, vai escolher no meio daqueles que Ele chamou. Quem que não sabe que está escrito que o Senhor Jesus Cristo disse assim: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Por causa disso. É Ele quem escolhe. É Ele quem olha, avalia e diz: quero você comigo. Você não tem como chegar diante dele e se justificar de forma nenhuma. Nem por ter observado todos os mandamentos. Porque o Senhor também não suporta a altivez. E não vai aceitar ser mandado por ninguém. Então, se você chegar para ele e falar: Senhor, eu quero a minha salvação, porque eu observei todos os teus mandamentos. E eu acreditei no seu filho também, tá? Aí já perdeu a salvação, lógico. A sua altivez diante de Deus. O Senhor vai olhar para você, você acha que ele vai se agradar de você? Você falando desse jeito? Pensa. Você se agradaria do seu filho se ele chegasse para você e falasse: ô pai, seguinte. Ô mãe, seguinte. Fiz tudo que você falou. Agora eu quero tomar sorvete até cansar. Mas pera lá, não pode ser assim não, tem almoço daqui a pouco, meu filho. Não, mas eu não quero nem saber, eu fiz o que falar, agora eu quero também. Não tem isso não. Ninguém pode exigir nada de Deus, não. Deus é o Todo-Poderoso. É Ele quem escolhe. E o que Ele escolher, Ele vai escolher com justiça. E qual é a justiça? A justiça dele, porque não existe outra justiça. Não existe justiça minha, sua. Nossa justiça é trapo de imundícia diante de Deus. Está escrito isso. Então, é o Senhor nosso Deus quem vai escolher aqueles a quem Ele vai salvar, por razões que Ele tem no seu coração. Mas Ele nos dá a direção. Ele nos dá como nós devemos nos comportar para sermos salvos. A base, o resumo é
observa os mandamentos de Deus e crê que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, poderoso para te salvar e que te ressuscitará no último dia. Isso você deve crer. Crer. E se você crê, observa os mandamentos. Porque a palavra de Deus, eu não estou aqui para ficar citando Bíblia não, porque acho que isso não funciona. Certo? Você tem que pegar as escrituras sagradas e ler. Você vai encontrar lá isso que eu estou falando. Eu posso dar uma dica onde é que está escrito. É no livro de João. Nas cartas que João escreveu, na verdade. Não no Evangelho. Mas tem um trecho lá que está escrito assim. Porque este é o amor de Deus, que se guarde os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Está escrito, foi um homem que falou isso. Quer dizer, se nas escrituras um homem deixou registrado que os mandamentos de Deus não são pesados, nós estamos numa situação complexa se a gente não observar os mandamentos. Gente, raciocina, pensa. Nosso Deus que é um culto racional. A lei de Deus nos molda o caráter, o nosso caráter, ao caráter de Deus. Todos sabem como é que são as coisas. Você pode não gostar de comer tomate, mas se você se esforçar e começar a comer tomate, você vai ver que ele é um alimento maravilhoso que depois você não vai nem entender porque que não gostava. Eu não gostava de caqui, eu achava caqui uma fruta sem graça. Hoje, aí eu fui experimentei porque minha filha gosta, aí eu comecei a experimentar o caqui, botei na boca uma vez, duas. Hoje eu amo o caqui, é uma maravilha, uma fruta maravilhosa. Eu gosto muito de caqui. Agora já me vejo indo no supermercado comprando caqui pensando em mim. Então você vê como é que são as coisas. Os mandamentos de Deus servem para isso. Para te moldar, para moldar a mim e a você, ao caráter do Senhor. Observa, você não é um maratonista hoje, vamos supor que você não é um maratonista hoje, mas de repente você resolve participar da maratona. O que você vai ter que fazer? Correr, ué, para aprender. E vai ter que repetir, e repetir para aperfeiçoar. Esse é o mandamento de Deus. É observar os mandamentos de Deus todo dia, 24 horas por dia, para você aperfeiçoar e chegar a ser santo. Vai chegar um momento, para quem observa o mandamento de Deus, vai chegar um momento que ele não vai mais observar, ele vai fazer naturalmente. É o mesmo que observar a lei de trânsito. A pessoa que negligencia, avança sinal de noite ou fora de hora, com justificativa e tal, não sei o que lá, a pessoa tem que observar muito. Sabe por quê? Porque se você realmente tem o hábito de observar os sinais e tal, etc., você vai ver que você vai andar na cidade, você dali a um tempo, você não vai mais ficar se preocupando com os sinais. Você naturalmente faz isso. Pensa no dia que você aprendeu a dirigir, a primeira vez que você aprendeu a dirigir. Acho que você achava complicado, como eu achava também. Tem 3 pedal para apertar, um monte de marcha para passar, se preocupar com 3 retrovisores, olhar para frente, olhar para trás e ver se está em alta velocidade, baixa velocidade, se você está acelerando muito, acelerando um pouco e não sei o que. Tem um monte de coisa para observar enquanto você está dirigindo. Agora, 10 anos depois, você fazendo isso constantemente, dirigindo constantemente, você viaja quilômetros, viaja horas, observando todos os detalhes que precisa para manter o carro bem controlado, e você nem se dá conta que fez isso. Esse é o exercício dos mandamentos de Deus. É por esta razão que Deus nos deu os mandamentos. É por esta razão que Deus deu os mandamentos ao povo de Israel no Monte Sinai. Para moldar aquele povo ao caráter de Deus, porque ele seria chamado povo de Deus. E eles não cumpriram os mandamentos. Lembre-se disso, eles não cumpriram. E porque não cumpriram, todos sabem o que aconteceu. Deus os espalhou pela terra. Sabe por quê? Porque Deus disse, não vou compactuar, não vou abençoar, não vou dar coisas para que ele fazendo com que o meu nome seja blasfemado em todo o tempo aí, por todas as outras nações. Então, gente, observa bem. Ser salvo pela graça é ser salvo hoje. Mas ser salvo hoje não significa que você está salvo o tempo todo. Tenta entender.
Você foi salvo daquela condição de morte que você estava antes que o Senhor Jesus Cristo te encontrasse e que você aceitasse o chamado. Nessa condição. Daquele dia que você foi encontrado para frente, você precisa manter-se limpo, precisa manter-se vivo, precisa manter-se testemunhando. Como? Observando os mandamentos de Deus. Até quando? Até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Porque no dia que Ele voltar, nas nuvens dos céus, e te chamar pelo seu nome, e você, de repente, ver anjos te pegando e te levando para o céu para se encontrar com Ele nas nuvens, aí sim você pode dizer, estou salvo. Até lá, ninguém está salvo. Nem eu, nem você, nem ninguém está salvo. Nós fomos salvos daquela condição de morte que nós nos encontrávamos quando o Senhor Jesus Cristo nos encontrou. E quando nós aceitamos esse chamado. É aí que Ele nos resgatou. E fomos salvos como? Pela graça. Porque nós não merecíamos, nós vivíamos em transgressão, transgredimos o mandamento de Deus e tudo mais. Então todas essas coisas provocam a ira de Deus contra nós. O Senhor Jesus Cristo nos tirou desta condição de ira. Nos dando então o quê? Vida eterna. Agora Ele nos entregou a vida eterna. O que nós temos que fazer agora? Cuidar dessa vida que Ele nos deu. Como é que nós cuidamos? Observando os mandamentos. O que é, Senhor, que preciso fazer? Todo dia, todo tempo, observando os mandamentos, os preceitos de Deus, se preocupando, sendo diligente. Lendo aquele salmo que está lá, Salmo 1, dá uma lidinha nele. Vê lá o que ele está dizendo lá, o Salmo 1. A Bíblia está recheada de informação. E simples. Que nem Eclesiastes 12. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é um dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas. E até tudo que está encoberto. Vai lá, dá uma lidinha lá para você ver como é que é. Não adianta eu ficar falando das palavras, você precisa ir lá ler com detalhes lá, para aquelas palavras entrarem no seu coração. E você passar a meditar sobre essas palavras que estão lá. Eu ficar aqui recitando para você, eu não sou a verdade é a palavra de Deus. E tem uma coisa, o vídeo está aí. Quer comentar? Acha que eu estou errado? Pode comentar, fica à vontade, pode falar o que você quiser. Só vou te falar uma coisa, pedir uma coisa. Não fique usando palavras obscenas, nem nada disso não. Mas pode criticar o quanto você quiser. Agora, critica baseado na palavra de Deus. Estuda a palavra. Verifica se o que eu estou falando é bobagem. E se eu estou falando, tenha misericórdia de mim e me fala, porque eu também, então, não sei, né? Entende? Procura entender. Deus quer um culto racional. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui porque é a única forma que eu consigo ver. Eu não sou famoso, eu não tenho canal de televisão, eu não tenho essas coisas. Então, assim, a maneira que eu tenho para tentar passar para você e tentar abrir os seus olhos é essa. E observa o que eu falei, abrir os seus olhos. Eu não estou pedindo para você seguir o que eu estou falando, não. Eu estou pedindo para você ir lá nas Escrituras Sagradas, pensando naquilo que eu estou te falando, vai lá, pesquisa. Porque eu não estou fazendo como muitos fazem lá, fica dando versículo por versículo, e com versículo por versículo, cada um pouco aqui, um pouco ali, ninguém pega e faz você até engatinhar. Achar para ser salvo tem que se engatinhar, plantar bananeira, sei lá, entende? E não é isso não. As Escrituras Sagradas precisam ser entendidas como um todo. Você precisa pegar, destrinchar, ler, meditar sobre ela. Eu fiz isso. Eu te digo que há 15 anos atrás, um pouco mais, né, de 15 anos atrás, eu não acreditava nas Escrituras Sagradas como palavra de Deus. Não acreditava nem que eram sagradas as Escrituras. Nem isso eu acreditava. Precisei de pegar, ler para poder compreender. E o dia que eu comecei a compreender,
achei maravilhoso a proposta de Deus, a vida eterna. Eu fiquei desesperado, porque em princípio, assim, logo que eu comecei a ler, eu achava que eu não merecia, por causa de tantos erros que eu já tinha cometido na minha vida. Até que então eu compreendi que tinha salvação para mim também. Então tem salvação para você também. E para qualquer um que estiver ouvindo isso aqui, tem salvação. Agora, não é conta carochinha, não. A porta é estreita, a palavra do Senhor Jesus diz, e porque é estreita, poucos há que a encontrem. A palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Todos, na verdade, estão sendo chamados nesse instante. Que o Senhor Jesus Cristo não está fazendo acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a toda criatura que Ele criou. Ele ama a todos nós. Agora, Ele não nos quer do jeito que nós queremos viver. Nós não podemos viver do jeito que a gente vive aqui lá no céu, contendendo, falando mal uns dos outros, observando a vida dos outros com maldade. A gente não pode viver desse jeito. Lá no céu, na vida eterna, céu, não, vamos falar assim, no reino dos céus, que é a melhor maneira de falar, porque na verdade o Senhor Jesus Cristo disse assim, que um dia Ele vai vir e vai nos buscar e nos levar para Ele mesmo, para que onde Ele estiver, nós possamos estar também. É isso que Ele disse. Então, eu não sei se vai ser no céu, se vai ser na terra, porque há um monte de coisa que precisa estudar a respeito desse assunto. Mas, enfim, o ponto principal que nós temos que ter em mente é o seguinte: onde o Senhor Jesus Cristo estiver, ali vai estar o reino dos céus. E neste reino dos céus, nós vamos observar a lei de Deus, mas nós vamos observar de uma maneira diferente. Lá, nós não vamos fazer esforço para poder guardar a lei de Deus. Porque até lá, na nossa caminhada aqui, a lei de Deus passou a fazer parte do nosso ser. Sabe como? Não sei se você, apesar dos exemplos que eu já citei, não sei se você já praticou algum tipo de arte marcial. Eu já pratiquei. A gente faz, durante os treinos, a gente faz um tipo de luta imaginária chamada kata. A gente, quando vai para lá, quando a gente começa treinando, e a gente começa a fazer o kata, a gente se sente um idiota fazendo kata. Para que eu vou ficar fazendo esses movimentos para lá, para cá, fingindo que eu estou lutando? Eu me senti um idiota no princípio quando comecei a fazer o kata. 5 anos depois, o kata era tão, os movimentos do kata eram tão natural em mim que eu me defendia sem perceber que estava me defendendo. Os movimentos eram feitos quase que naturalmente. Não, eram naturais, né? Eram naturais, nem eram quase, não. Eram naturais. De tanto que repetia aquele kata. É a mesma coisa, irmão, pessoa. Eu não sei se você tem a mesma fé que eu tenho. Não sei por que você está assistindo esse vídeo. Mas Deus quer de nós um culto racional. Nós precisamos observar a lei de Deus para moldarmos o nosso caráter de pecador à santidade que o Senhor nos requer, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E você acha que a gente pode ser santo sem observar o mandamento? Sem observar a lei de Deus? Se eu olhar para a minha vida de antes, eu digo que não. Porque eu cometia uma série de erros que a lei de Deus me mostrou que eu cometia, e eu, por agora conhecer a palavra de Deus, conhecer a lei de Deus, eu procuro andar de acordo. Me esforço todo dia. Mas eu tenho certeza que um dia isso vai ser natural em mim. Eu me esforço hoje, mas um dia eu vou fazer isso naturalmente. Vai ser a mesma coisa que respirar, coração bater, movimentar as minhas mãos como agora movimento. Vai ser tudo assim. Esse é o exercício. Aí Deus vai olhar para mim, ou para você, ou para qualquer um,
e de repente tem a sua vida transformada pelo seu poder, a vida transformada por ter cedido, por ter se deixado quebrantar o coração, por ter entendido que não tem outra forma de viver, não ser aquela que observa os mandamentos de Deus. Aí Deus vai olhar para você e, como Ele é justo, Ele vai te salvar, Ele vai te chamar do meio da multidão, Ele vai te ressuscitar do pó da terra se você estiver morto quando Ele voltar, e vai te levar com Ele. Agora, entenda, você não pode contar com isso. Ah, eu observo os mandamentos de Deus, então Deus vai me salvar. Você não pode contar com isso. Porque não é seu poder, você não tem poder para interferir na escolha de Deus. A escolha de Deus é do coração dele, a nossa tranquilidade é de saber que ele é justo e fiel. Isso é graça. Ele vai olhar e vai se agradar da pessoa e escolher essa pessoa. Gostei dessa pessoa, vem para mim. Ele vai escolher. Agora, se você for uma pessoa que não observa o mandamento, que pisa o mandamento de Deus, que escolhe mandamento para obedecer, que fica dando ouvido a pastor, dando ouvido a quem não entende que na verdade está nas escrituras sagradas, da forma como está escrito, e você fica negligenciando o mandamento de Deus, você acha que você vai estar agradando a Deus? O Senhor Jesus Cristo não disse que Ele é a porta? O Senhor Jesus Cristo também não disse que só entra no reino dos céus quem faz a vontade do Pai? Quem faz a vontade do Pai é observar o mandamento. Não é outra coisa. Irmão, querido, querida, presta atenção. Presta atenção. Observa, analisa, pensa. É a sua vida que está em jogo. Se o que eu estou falando não é verdadeiro, se você fizer o que eu estou falando, observar as escrituras sagradas, ir lá, ler, estudar e começar a observar os mandamentos de Deus segundo os preceitos de Deus, e vamos imaginar que você não precisava, você vai estar excedendo no zelo pela palavra de Deus. Se esses pastores estão certos, que você não tem que observar o mandamento, etc, etc. Um monte de bobagem que eu uso. Se, por acaso, a minha análise está equivocada, você pecou por excesso. Né? E ninguém peca por excesso, ninguém peca por amar a Deus além, e ninguém consegue amar a Deus, na verdade, além do que Ele estabeleceu, né? Porque o amor é Ele, e se Ele estabeleceu a lei dEle, como representação do amor dEle, então não tem como exceder nisso aí. Você só excede a lei de Deus quando você pratica atos de amor. Né? Quais são esses atos? Quer dizer, vamos imaginar que na lista dos 10 mandamentos, lá não está, por exemplo, divida o seu pão com faminto, lá nos 10 mandamentos não está. Dá um copo de água fria aos meus pequeninos, lá nos 10 mandamentos não está. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: não ficará sem recompensa quem der um copo de água fria aos meus pequeninos. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Nos 10 mandamentos, também não está lá sobre a questão do repartir a sua pele, cobrir o nu, né? Repartir o seu pão. Não tem. Então são preceitos de Deus também que devem ser observados. Então veja, se você ceder no amor, quer dizer, além dos 10 mandamentos, você ainda observa estes outros detalhes que o Senhor Jesus Cristo nos pede, você excedendo em amor, você vai estar agradando o coração de Deus. Agora, se você negligenciar os 10 mandamentos, toda obra de caridade que você fizer não serve para absolutamente nada diante de Deus. Porque a base no reino de Deus é a lei de Deus. A lei de Deus é eterna e dura enquanto Deus durar. Se você não entende isso, leia o Salmo 119. Então,
Como eu disse, as Escrituras Sagradas estão recheadas de informação sobre o que eu estou te falando. A salvação é pela graça e não por obras? É. Mas a única forma que você prova que ama a Deus é observando os mandamentos dele. Você não será salvo pelos mandamentos que você está guardando, você será salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo só vai olhar para você com graça, só vai olhar para você com amor, se você for uma pessoa que deu importância aos mandamentos de Deus e os observou. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, este é o que me ama. O Senhor Jesus Cristo disse. E os mandamentos do Senhor Jesus Cristo são os mesmos que o Pai deu. Mas o Senhor Jesus Cristo apertou o cinto um pouquinho a mais. Você pensa que de repente o Senhor Jesus Cristo aliviou alguma coisa? Não aliviou não. Não aliviou não. Os mandamentos de Deus, lá no Monte Sinai, diz assim, não matarás. O Senhor Jesus Cristo disse assim, foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, já é réu de juízo. Não precisa matar, não. Basta ficar com raiva do irmão sem motivo. A pessoa pensa assim, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, as coisas melhoraram. E a gente não tem como observar o mandamento. A coisa está mais apertada. Quer ver mais um detalhe? Foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, no seu coração já adulterou com ela. Não precisa praticar o ato. Basta que você comece a ir atrás de uma mulher sem se preocupar com as consequências, mesmo que ela se recuse a ficar com você, e ela, sob nenhuma hipótese, você consiga ficar com ela, porque ela, de repente, tomou providências e impediu que isso acontecesse, no seu coração, você adulterou com ela. Entenda, por favor. Somos salvos pela graça por meio da fé. E isto é verdadeiro na palavra de Deus. Mas isso não nos isenta de observar a lei de Deus. Há um trecho no livro de Romanos, que eu não vou dizer onde, que diz que aqueles que ouvem a lei somente não são justificados. São justificados somente os que praticam a lei. Lê as Escrituras. Se quiser conversar comigo, eu estou aí no YouTube, estou no Google Plus, estou no Facebook, fique à vontade. Eu não me importo de ouvir as críticas, não me importo de ser questionado, estou disposto, não fico zangado. Você pode questionar qualquer coisa que eu disser, pode ficar tranquilo ou tranquila, que nós vamos falar sobre o assunto. E enquanto você tiver paciência para trocarmos diálogo a respeito do assunto, quer seja por vídeo, quer seja por hangout, quer seja nos comentários, você pode ter certeza que eu vou estar ali, pronto, para ir falando, quando precisar. Não tem problema, tá? Fica com Deus. Eu espero que você tenha entendido o que eu passei e eu espero ter sido feliz, né, naquilo que eu falei, porque na verdade eu fico pensando um monte de coisas em minha mente e talvez na hora de fazer o vídeo, né, me falte as palavras ou não sei, talvez eu não tenha dito tudo ainda que eu quero falar a respeito do assunto. Talvez faça outro vídeo, não sei. Vamos ver. Depois eu vou assistir tudo que eu falei e ver se há necessidade de falar mais alguma coisa. Mas por agora, a paz do Senhor Jesus para você.